Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. Otávio Guedes expõe a incoerência do voto do ministro Fux, e como magicamente ele mudou de opinião entre Lava Jato e a tentativa de golpe de Bolsonaro. Espia. O que chama atenção e tem chamado a atenção é a mudança de imagem do ministro Fux de um juiz punitivista na Lava Jato para garantista, no caso, no julgamento de Bolsonaro. Então, o que é um juiz punitivista? Eu acredito que esse rótulo é um rótulo criado porque para ser crítico, por exemplo, a quem quer combater a corrupção, para quem quer punir quem é criminoso. Porque, gente, você tem, em algumas ocasiões, você tem que ser punitivista, senão não faz justiça, senão libera todo mundo. No caso da Lava Jato, ele era considerado um voto sempre alinhado às decisões de Curitiba e, por isso, chamado de punitivista. Vamos usar esse rótulo. E aqui, esse voto é um voto típico de um garantista, ou seja, garantir os direitos. Aí eu fui rever o voto que ele deu quando, por exemplo, a Folha de São Paulo quis entrevistar o presidente Lula quando estava preso. E quem proibiu foi o Fux, né? E o Fux, aí eu fui ler a justificativa dele. Há elevado risco de que a divulgação da entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, da votação, considerando a proximidade do primeiro turno. Então, ele proibiu uma entrevista para não causar confusão no eleitor. Então, ele relativizou o direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc, etc. E mais tarde, e mais adiante na mensagem, o Fux diz o seguinte, que mesmo que a entrevista já tenha sido feita, ela não pode ser vinculada, tanto pela imprensa quanto por outros meios de divulgação, que aí você pode entender redes sociais. Então, no caso da entrevista do Lula, né, o direito da liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, principalmente porque era uma ação movida pela Folha de São Paulo, foi colocada em segundo plano porque ele estava privilegiando ali a ameaça de uma eventual desinformação aos eleitores. Nessa do Bolsonaro, há uma outra questão, ou seja, ele vê ali a necessidade de garantia dos direitos fundamentais, não só da liberdade de ir e vir, como a liberdade de expressão e comunicação. Está chamando a atenção porque o Fux, no mesmo processo do julgamento, ele já adotou duas visões. Tem três visões três níveis. Um que diz o seguinte, Alexandre de Moraes, pena máxima para tentativa de golpe e abolição do Estado de Direito Democrático. São dois crimes, você vai abolir o Estado de Direito Democrático quando está no poder, vai fazer a tentativa de golpe quando está fora do poder. Então, para Alexandre de Moraes, esses dois crimes têm que ter pena máxima. Há um entendimento intermediário do Zanin que diz o seguinte, olha, os dois crimes existem, mas por ser dois crimes ali, vamos dizer, dentro da mesma temática, golpista, sim, é pena mínima. E há uma terceira interpretação, que é só, um crime engole o outro, ou um ou outro. Então, o Fux já foi para a pena máxima do Alexandre de Moraes e, no caso da Débora, para o terceiro degrau, que só existe um tipo de crime, e mesmo assim ele absolveu a Débora, condenou apenas pelo crime que ela confessou. Esse voto absolve, a lógica desse voto absolve Bolsonaro, sem querer antecipar qualquer voto do Fux, mas a lógica desse voto... Teoricamente, são 3 votos a favor do Bolsonaro, né? 4.